Muito bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui com uma colega de vendas, a Adna, que a gente se conheceu numa mentoria do mentor dos mentores, né, do Roberto Chiniachik, Adna. E muito legal para a gente poder falar sobre vendas. E aí eu queria, antes de falar especificamente de vendas, que você contasse um pouquinho da sua história e como vendas te mordeu. E eu sou apaixonado pelo teu conteúdo, já vou te adiantar. Primeiro eu quero agradecer, eu acredito que essa troca ela é necessária, porque quando a gente troca com pessoas que também entendem do assunto, a gente começa a enxergar pontos que são pontos cegos e às vezes é onde está o nosso gatilho do resultado. Então eu acredito que independente da gente ser bom, a gente precisa enxergar que nós podemos ser melhores todos os dias e é por isso que eu não abro mão desse tipo de convite, principalmente com pessoas que também são especialistas da área. O processo de vendas, eu costumo dizer que ele me veio muito cedo, porque na verdade nós profissionais, nós que buscamos um resultado, nós somos vendedores independente da profissão, né? Perfeito. E aí eu Todo mundo é lembro que vendedor. todo mundo é vendedor. E aí eu lembro que nos meus 15 anos, na época, minha avó tem roça de manga, na época eu era louca por uma agenda chamada Capricho. E minha avó sempre foi daquela, você quer comprar, vá atrás, busque o seu dinheiro. E qual a forma mais fácil de ganhar dinheiro? Vendendo. E Vendas. aí eu entrei na roça de manga e falei pra ela, a chamo de manhinha, né? Eu disse, manhinha, se eu vender 5 caixas de manga, a senhora me paga 5 por caixa para eu comprar minha agenda? Ela disse, pago. E assim eu fiz. Foi a partir daí que eu entendi que o processo de vendas, ele poderia me trazer tudo que eu sempre desejei buscar, entrar no restaurante, não precisar olhar o cardápio, poder fazer minhas viagens, viajar para algum lugar e não precisar estar preocupada em pedir favor para ficar em casa de ninguém, porque eu tinha a possibilidade de ficar num hotel. Então, assim, a venda, ela me veio muito pelo inconformismo, em olhar e dizer, eu quero mais e o caminho que eu posso conquistar aquilo que eu quero é através das vendas. Então, eu acredito que o profissional, quando ele começa a enxergar, porque infelizmente evoluiu muito, mas ainda existe o preconceito, né? Tem pessoas que se consideram vendedoras, mas a falta de consciência faz com que elas tenham resultado só até um determinado ponto. E tem pessoas que não abrem mão de jeito nenhum. Elas dizem, eu não sou vendedor e ponto final. Só que a gente entende que, independente da profissão, a gente só consegue atrair clientes, a gente só consegue ser visto quando a gente consegue vender. Não tenha dúvida disso, Adna. Quando você traz que o conceito de que todo mundo é vendedor, independente da sua profissão, isso confirma muito com as pessoas que nós lidamos no dia a dia, né? A gente treina tanta gente diferente e que vai além de simplesmente a profissão vendedor. E realmente vendas é uma profissão muito estigmatizada, né? E a gente conta isso com muito orgulho. Você conta no teu dia a dia, eu também conto, né? Acho que tudo que a gente consegue fazer e conseguiu construir na nossa vida foi através das vendas. E vendas, assim, pessoal, ao contrário do que muitos pensam, é a única profissão que não tem top-stop. Qualquer outra profissão você tem teto salarial. Você trabalha o mês inteiro e vai receber X por aquilo. E vendas não. Vendas é você que faz o dia a dia. O que você acha, Adna, que são as principais competências de um vendedor? O principal é ser um eterno aprendiz, porque eu costumo comparar a venda quando a gente está dirigindo um carro. Qual o momento que a gente mais bate o carro? É o momento que está disperso, é o momento que está seguro. A venda é a mesma coisa. As vendas que eu não fechei foram as vendas que eu dizia, tá fechado, tá vendido. Então, eu acredito que é muito mais comportamental. Depois vem a técnica, que é você entender como é que funciona o processo. E aí sim você entender, tá, o processo funciona assim, eu preciso agora ir à prática. É muito o ciclo do conhecimento. É você entender primeiro, eu quero, eu estou disposta. Aí a gente busca o conhecimento, pratica e gera habilidade. Então, para mim, a competência principal é a permissão. É você dizer, eu posso aprender mais. Eu estou consciente de que eu não posso fechar os olhos, porque aí é onde está o perigo. Perfeito. Pessoas profissionais, vendedores, grandes empreendedores também perdem negócio, né? E refletir sobre qual foi a falha, né? E que principal comportamento faltou naquele momento é muito importante. Eu costumo dizer, Adna, que vendas é a junção de três pilares: ambição, resiliência. Ambição, por quê? Qual é o tamanho da tua fome, né? Qual é o inconformismo? Acho que vendedor ele tem que ser inconformado. Tem. Ele pode ser até satisfeito, mas ele precisa ser inconformado. Ele precisa querer mais. Sim. E ambição é uma palavra que muita gente confundiu com ganância, né? A ganância, ela não é boa, mas a ambição ela é necessária. E vendas nos permite ter essa ambição de melhorar, de mudar de vida. Afinal, a gente muda a vida de tantos clientes. Por que não mudar a nossa, né? A nossa também, vendas é um meio.
para fazer isso. A resiliência, que é quantas vezes a gente ouve não, e a gente que treina, né, também ouve não. E seria balela a gente dizer que a gente aborda, né, a gente prospecta 10 clientes e fecha 10. Então a gente tem a capacidade de resiliência, de errar menos, errar pouco, saber onde a maioria erra, que a gente já não erra mais. E por último, a técnica, que é o que você ensina e o que a gente ensina. Concorda comigo que ambição, resiliência e técnica vai com isso do inconformismo que você falou? Total. Porque se o profissional ele não tiver ambição, muito pouco provável ele vai conseguir resistir a tantos desafios que vem por trás da venda. Porque a venda ela é um processo de paciência. Quando o cliente te ouve, já está vendido. Só que às vezes não está vendido no nosso tempo. Sim. Então, o nosso comportamento, o nosso entender, para que serve a técnica e que entra a técnica? É para eu entender, poxa, eu vou até aqui, eu avanço, eu recuo, porque o nosso cliente, se ele não estiver comprando da gente, ele vai comprar com outra pessoa. A venda, ela tá feita porque ele não te ouviu em vão. E aí é muito do teu comportamento, porque às vezes a gente precisa deixar o cliente ir para quando chegar lá ele dizer, não, a Adriana é diferente. E aí ele volta. Então, a técnica, ela vem muito mais para um processo de consciência, para eu entender, eu só posso ir até aqui. Epa, chegou a hora de recuar e conseguir respeitar o momento do nosso cliente. Perfeito, Adna. O que você falou agora é o que eu falo sempre nos meus treinamentos e vejo que você fala também. Quando a gente sai de uma reunião, mesmo que a gente não feche na hora, é preciso que quando a gente bata a porta da reunião, da sala do cliente, que ele fale, Adna é diferente. Perfeito. Talvez não seja nem a mais barata, mas ela é diferente. Ela falou coisas que ninguém falou. E eu já ouvi tanta gente, a gente precisa deixar esse sentimento, né? E aí essa é a pergunta, como que a gente faz para construir esse sentimento de inovação, talvez? A Adna é diferente, o Adriano é diferente. Por quê? O que a gente tem que fazer no dia a dia das nossas reuniões, das nossas visitas dos clientes, para deixar essa sensação, na sua opinião, Adna? O primeiro ponto é não querer vender. Porque nenhum cliente é bobo, ele tem muita consciência e muitas vezes ele vai para te testar. Ele faz para ver até onde você vai ser agressivo, até onde o que você está prometendo você de fato vai cumprir. Então a primeira característica é, aliás, o primeiro comportamento é você não querer vender. A segunda característica é você entender que prospecção é a base-chave da venda. Quando você entende que prospecção é relacionamento, até porque venda é vínculo, é necessário se relacionar, você começa a criar uma carteira de prospecção, não entra em desespero. Tem clientes o tempo todo, porque tem clientes que você prospecta hoje e ele só vem 1 ano, 2 anos depois, porque precisa fazer sentido para ele. Ele não, talvez você não tenha passado segurança para ele, talvez naquele momento ele não pôde, enfim, é onde entra a objeção, né? A objeção muitas vezes é verdade, ela não é uma rejeição, às vezes é o que o cliente sente mesmo. E que bom se ele te falar isso. Mas se você tiver uma base de prospecção segura, entendendo que os clientes que você vende pode vir outras possibilidades, que o cliente que você está ali cuidando, ele é uma base de relacionamento para ele continuar te comprando, aí você sofre menos nesse processo. Concordo com você plenamente. Isso é muito importante para quem está vendo a gente agora. Olha o que a Edna falou. Às vezes o ciclo de compra na cabeça do cliente, ele não é no nosso tempo. Ele pode demorar, às vezes, 2 anos, está certíssimo. E eu costumo falar nos meus treinamentos que prospecção é um estilo de vida. Porque se você prospecta bem e certo, sempre você vai ter cliente. Você vai ter cliente sempre. Só que prospecção, 74% das empresas hoje reconhecem que falham na prospecção. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, não, o meu problema é no fechamento, porque eu não estou vendendo. Mas se você vai com uma carteira para o teu fechamento, no teu funil de vendas com poucos clientes, a tua possibilidade de insucesso é muito grande. Sim. Porque você tem poucos clientes. E quando você tem na prospecção um estilo de vida, você vai ter sempre uma carteira abastecida e clientes de recorrência, às vezes até te procurando quando você menos espera, não é isso que acontece? Kotler diz que nós gastamos de 3 a 4 vezes menos para manter os nossos clientes. Então, o que é que isso significa? Que às vezes minha mãe fala muito isso. O nosso maior, aliás, o nosso maior professor é nossa mãe, né? Mãe é bicho danado. Ela fala assim, às vezes a gente fica procurando fora de casa o que não está cuidando dentro. Então, quantos clientes nós temos, quantas possibilidades nós já temos, por que a gente fica buscando novo? Porque se a Adriane, em certo momento, ele foi meu cliente, ele confiou em mim. Então, se eu conseguir manter, ele vai me trazer novas possibilidades, ele muitas vezes vira o meu vendedor. Então, quando eu consigo ter consciência de que é parar de procurar fora, porque tem todo um caminho para você ainda conquistar o novo, e começar a cuidar do que você tem dentro de casa,
zerar todas as possibilidades, aí sim você sofre menos. O problema é que muito vendedor acha que prospecção é vender. Só que dentro do funil de vendas, a prospecção é o primeiro passo. Tanto é que dentro do meu treinamento eu passo a manhã toda entregando a prospecção. O resto flui, porque quando você faz uma prospecção bem feita, automaticamente a venda ela é menos sofrida. Porque a gente consegue lidar com a objeção, não é que a objeção não vai existir, mas uma prospecção bem feita, a gente consegue fazer uma abordagem, porque o cliente vai te ouvir, a gente consegue lidar com a objeção de forma mais fácil, e aí o fechamento ele é natural. Ele é só um fechamento. Sensacional. O que acontece com a maioria dos vendedores, Adna, é que fica pescando o cliente, né, para o fechamento, fica arrastando o cliente para o fechamento, quando às vezes não é o tempo do cliente. E o que você falou é muito importante. O que a Adna trouxe aqui para a gente é estratégia Hunter e Farmer. Hunter é quando a gente está prospectando o cliente novo. É importante que a gente faça isso. Só que a gente tem uma base de clientes, que é a estratégia Farmer. E é muito mais fácil a gente fazer negócio com o nosso cliente do que com o cliente novo. Salvo se for por indicação. Agora, olha só, os dados que eu vou botar aqui na mesa. Se 74% das empresas reconhecem que tem dificuldade de prospecção e sabemos que 17% dos clientes mal cuidados vão embora ano após ano, eu estou dizendo que a sua empresa vai quebrar em 6 anos, se você não fizer isso de forma correta. Então, você precisa prospectar novos clientes, mas você precisa prospectar os seus clientes, você precisa fazer pós-venda, que eu acho que é uma das etapas também é tão importante quanto a prospecção. Você buscar clientes novos e você também continuar conectado, fazer uma esteira de produtos e serviços para o seu cliente atual. Não é isso? Como é que você cuida disso, Adna, no seu dia a dia? Na verdade, eu tenho clientes onde eu levo a base do processo de vendas, porque existem 2 tipos de vendedores. Existem os vendedores que já vendem e que a gente precisa só trazer uma consciência e potencializar. Para esses, eu tenho uma entrega rápida de um dia, uma imersão. Perfeito. Porque se eles já sabem vender, é só uma consciência, eu não tenho por que passar muito tempo com eles. Concordo com você. E tem a outra proposta, que é a possibilidade de, Adna, eu preciso desenvolver porque eu não sei vender. Aí, para desenvolver, é como uma fatia de pizza. Para eu te entregar a fatia de pizza, você precisa ter maturidade. Que se você comer ela de uma vez, você vai passar mal. Aí é onde eu entrego fatia por fatia semanalmente, para que eles consigam se perceber e o principal, treinar. Treina e eu vou fazendo um acompanhamento a cada etapa. É assim que funcionam os 2 processos. E existe também o ponto principal dentro do comercial de uma empresa, que é onde muitos gestores fecham os olhos, que no caso é a atuação da gestão comercial dentro da empresa. Porque os gestores, eles têm 2 comportamentos. Um é querer mandar a equipe para o treinamento. E o segundo é continuar vendendo. E a gestão, ela tem como papel acompanhar, delegar, e ela entender que o resultado que ela teve um dia, ele pode ser multiplicado, e por isso que levou ele a estar onde ele está. Mas não pode ser feito, porque senão ele vai continuar vendendo o resto da vida, e o papel do gestor não é vender. Então, para isso também, eu estou lançando, inclusive, essa semana, um treinamento para gestores, para que eles entendam como é que eu recruto, como é que eu cobro comissão. Eu não sei se você viu, Adriana, inclusive saiu essa semana um podcast super polêmico falando sobre comissão e que faz total sentido, onde o profissional dizia que é totalmente contra comissionamento. Porque o comissionamento, ele é bom para o vendedor, mas ele é ruim para o empresário. Por quê? Nenhum ser humano consegue ter performance quando ele está feliz demais ou triste demais. Então, às vezes, a comissão, o empresário ele é tão bom em bonificar, em dar a melhor comissão, que o vendedor acaba se tornando robô. Isso é super polêmico para quem assiste a gente, porque o vendedor quer nos matar, mas a realidade é essa. Porque quando você começa a ficar muito ganancioso, onde é que está a motivação do vendedor? É o dinheiro, e tá tudo bem que a motivação seja essa. Só que quando ele começa a ser movido apenas pelo dinheiro, a motivação ela se torna ganância, que foi o que você falou no início, e aí não é legal para o empresário. Por quê? Porque perde performance. Sim. Ele começa a robotizar o processo dele para querer bater meta, para querer conquistar o dinheiro que ele quer, e fecha os olhos para o principal, que é a base de relacionamento, que é cuidar. Porque é fácil você ser vendedor até o cliente e botar o dinheiro na sua conta, passar o cartão. Eu quero ver você ser vendedor depois que ele pagou. Sensacional, Adriana. Sabe o que eu costumo dizer? Costumo dizer o seguinte: o cliente não é seu se você fizer uma venda. O cliente é seu e você pode bater no peito e se orgulhar quando você faz para ele outras vendas, quando você acessa a rede de networking do seu cliente, quando ele abre os clientes dele para você
aí sim você tem um cliente. Porque a diferença de uma venda de transação, onde o dinheiro está dominando, o propósito é o dinheiro. O Perfeito. propósito não pode ser o dinheiro. Não. O propósito é a relação, é a construção de relacionamentos. E aí, quando você muda de transação para relação, é onde você acessa o coração do cliente. É quando você transforma clientes em fãs. E aí você vai acessar a rede de networking do seu cliente. Aí sim, tem um propósito muito bacana e o dinheiro é um meio Perfeito. disso, né? E você chega lá na ponta, realmente mudando a vida do seu cliente e podendo transformar a sua vida, que faz muito sentido. Agora, o que eu queria falar com você sobre gestão de vendas. Você já está fazendo treinamento há muito tempo. Eu, pelo menos aqui, a nível de Rio de Janeiro e São Paulo, eu tenho percebido uma queda no nível de liderança. E eu também tenho um treinamento de liderança, onde eu ensino eles o propósito de liderar. Muitas empresas erram quando pegam o seu melhor vendedor, sobem ele para a liderança, e você perde o seu melhor vendedor, perde a alegria dele de vender, transformar a vida de clientes e ser remunerado por isso, e não ganha um bom gestor. E ainda existem aqueles gestores que caem de paraquedas na empresa, né? Nomeado CEO de uma empresa que comprou outra, que não tem experiência com nada, não sabe de nada, mas está ali num cargo que precisa liderar pessoas. Você tem esse mesmo sentimento? Porque eu tive líderes que transformaram a minha vida, que são meus amigos até hoje, e que eu chamo eles de meus gurus. Isso eu estou falando da década de 90, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tive líderes que me transformaram. Eu não vejo isso, vejo muito pouco hoje, e a gente está dentro de várias empresas, né, todos os dias, são poucos aquele que a gente fala, esse cara é foda. Você tem percebido isso também? Olhando para o ponto da autorresponsabilidade, eu acredito que está tanto no dono da empresa, como também no próprio gestor, quando aceita. Essa semana eu tive uma ligação de uma cliente minha que ela disse, Adna, eu fui convidada pela empresa para gerir a equipe de vendas, o que é que você acha? Eu falei para ela, olha, o resultado hoje depende de você, se bate sua meta com excelência. Eu vi sua postagem, eu vi sobre isso. Quando você vê que o teu resultado não é mais teu, é de outras pessoas, você está pronta para isso? Então é aí onde entra a responsabilidade dela dizer, Adna, não tô. Ela não aceitou, inclusive ela teve até bonificação de aumento de salário. E o segundo ponto, no empresário. O empresário ele tem dois péssimos comportamentos. O primeiro é achar que a casa do vizinho é mais fácil. Uhum. E aí ele olha para outra empresa e diz, poxa, fulano é tão bom, vou trazer para cá. Fulano é bom lá, com a cultura de lá, com o que ele vem de lá. Não necessariamente vai ser aqui. E o outro comportamento péssimo é quando o gestor entende que treinamento é sinônimo de perder o funcionário, o vendedor. E ele esquece que o que faz o vendedor estar preso a ele é justamente o agradecer, é o sentimento de, poxa, se eu precisar sair daqui, eu vou deixar alguém pronto. Eu te digo isso por experiência própria, porque aconteceu comigo. Carlos Humberto era o meu gestor, no Sistema Jornal do Comércio. E quando eu precisei migrar e ir para outra área, eu fui a primeira a colocar alguém tão bom no meu lugar. Então, a gente fica com aquele sentimento de, poxa, eu não posso abandonar, eu não posso largar. E aí entra a competição entre o vendedor, o gestor, o dono, sem perceber. Acaba que acontecendo uma guerra. Por quê? Porque ainda, e muitos empresários têm medo de investir em treinamento, porque o sinônimo para ele de treinar é o vendedor ir embora. Agora me diz, é melhor você ter um vendedor que você treinou e vamos dizer que ele opte por ir embora, mas o tempo que ele passou na tua empresa, ele te deu retorno e ele vai te agradecer porque ele vai querer deixar alguém pronto, ou você ter alguém o tempo todo entregando e se é que entrega o mesmo resultado por falta de competência, porque você simplesmente tem essa cabeça pequena, O Segredo da Mente Milionária diz isso, né? Tem essa cabeça de pobre, porque ser pobre não é bolso, é mentalidade mesmo. É isso. E aí você tem essa cabeça de pobre e vai continuar o tempo todo sendo escravo. Perfeito. Adna, o que a Adna falou aqui, gente, olha só, é para tirar o chão dos empreendedores ou empresários. Olha só o que ela trouxe aqui, que é realmente muito importante. Se você acha que treinar a sua equipe é caro, quanto você acha que não treinar é? E outra coisa, vou falar agora pelos meus mentores, né, alguns são similares ao da Adna, né, a gente se conhece, mas vou falar aqui o que eu ouvi de Camila Farani, de Caíto Maia e João Apolinário. O ciclo hoje de um profissional de alta performance numa empresa é de 3 anos.
Ele não quer ficar mais de 3 anos. É diferente da minha época lá, que eu fiz carreira na Xerox do Brasil, que eu fiz carreira na Office Total, né? Eu saí de vendedor para sócio da empresa. Hoje, a galera de sucesso, ela entrega alta performance 3 anos aqui, ela quer ir para outro lugar para aprender. É normal. Prepare-se para isso. Mude a sua cabeça, porque o seu profissional de alta performance, ele quer ficar com você 3 anos. Agora, se você não treiná-lo, você vai ter ele 3 anos em baixa performance. Ele não vai entregar o que tem que entregar, né, Adna? E não espere da gente como treinador o não resultado. Nós somos loucos por resultado, porque o resultado do outro é muito mais importante para a gente do que para ele. Então, quando uma pessoa dessa vem, a gente vai estimular mesmo, porque imagina essa pessoa com cabeça empresarial, com cabeça de dono, podendo fazer você multiplicar o seu negócio. Por exemplo, o seu caso, você viveu isso, você saiu de vendedor para sócio. Então, até a escolha de se aquele cara vai embora ou não é sua, porque se você quer multiplicar, ele vai entender, poxa, aqui eu posso crescer. Afinal de contas, hoje a gente está passando por um momento super desafiador, tá tudo mais caro. Enfim, não vamos entrar nesses parâmetros, porque a gente não tá aqui para reclamar, a gente tá para ver solução. Mas assim, poxa, para o vendedor é muito mais cômodo se tornar sócio do que ele sair e montar o próprio negócio dele. Então vai muito da tua cabeça do que essa mentalidade de se eu investir, a vida é um risco, cá entre nós. Ou a gente tá aqui para arriscar, ou então a gente pode pedir ao Papai do Céu para levar, porque não tem para onde correr. Pessoal, profissional, a gente tá o tempo todo se arriscando. É isso aí, ainda mais quando a gente fala de vendas, né? Porque vendedor não vive de salário fixo. A gente está falando aqui que não tem top-stop, mas assim, mesmo os vendedores de alta performance, eles não vivem de salário fixo. Mesmo os vendedores de grandes empresas, key account, que, né, são responsáveis pelo grande faturamento da empresa, eles não vivem só do salário fixo. Então eles precisam estar renovando e as competências estão cada vez mais aumentando, né? Antigamente o tirador de pedido ganhava dinheiro na década de 70, 80. Na década de 90, né, entrou muito a questão da persuasão, era uma coisa nova em vendas, as técnicas. Eu vim de uma escola, né, que foi a Xerox do Brasil, uma das maiores escolas de venda do mundo. Então tinha muita persuasão, mas hoje a gente fala de PNL, a gente fala de neurociência em vendas. O que você aplica no teu treinamento que faz você ter o sucesso que você tem, transformar as vidas que você transforma? O que você traz de novo, além de técnica de vendas, de persuasão, que eu quero saber? Eu estive em Caio Carneiro há 2 semanas e ele me comprovou o que eu penso. Na venda não existe nada de extraordinário. O problema é que a gente está tão acelerado que a gente para de olhar para o básico, a gente perde o cheirinho de rua, a gente começa a deixar de olhar para o lado. Na venda não existe nada novo. É tudo a mesma coisa. E quando você volta a fazer e fazer de forma consciente, você diz, meu Deus, por que eu parei de fazer isso? Então, eu acredito que o meu maior segredo, e é o que eu busco todos os dias alimentar, se chama valor. É eu conseguir estar presente e conseguir ser sincera. Eu só vendo aquilo que eu dou conta de entregar. Se eu perceber que teu problema é comportamental, psicológico, vai para terapia. Perfeito. Eu trabalho com vendas. Eu tive uma cliente que me procurou, que ela disse assim, Dina, eu quero ser disciplinada igual a você. Eu disse, não dou conta. Meu negócio é vender. Você tem empresa? Você quer resultado? Meu negócio é esse. Então, eu acredito que é a sinceridade mesmo, porque chega uma hora, Adriano, que a conta, ela precisa fechar, ou se ela não fechar, não dura, porque eu sou de uma região que tem, juntando Petrolina e Juazeiro, 500 mil, né? Então, assim, o nome é muito forte lá ainda. E principalmente o meu nome não tem outra, né? É Adna e ponto final. Então, assim, é você conseguir cuidar disso, respeitando o limite do teu cliente e, de fato, entendendo até onde você consegue dar conta. Então, eu acredito que a minha maior característica é a presença, é estar presente. Eu sou altamente disponível, porque não tem coisa mais chata também que vendedor que diz, eu tô no meu horário de almoço, é final de semana. Gente, as maiores vendas são fora de hora, porque o teu cliente, principalmente pro ticket que a gente quer, são aquelas pessoas que de fato não têm tempo. Então, é disponibilidade, presença e, sem sombra de dúvidas, a sinceridade. Eu só te digo que eu vou te ajudar se de fato eu conseguir te ajudar. Se não, eu também te direciono um profissional que tenha excelência na entrega sem medo nenhum. Eu acredito que o trabalho em conjunto, ele traz mais aquela segurança, ele faz com que o cliente de fato entenda que você está ali para entregar para ele o que você disse que iria entregar. Perfeito. Eu também tenho meus parceiros, eu tenho um parceiro de inteligência emocional, tenho uma psicóloga e tenho uma pessoa de terapias.
E como é bom fazer terapia, né, Adna? Quão tolo eu fui durante tanto tempo de acumular coisas sem qualquer necessidade, inclusive de me culpar de coisas que eu não tinha responsabilidade. E quando a gente entra para terapia, a gente se liberta, fica mais leve. É como se uma nova vida, né? Um novo portal. A gente acessasse um portal que a gente não conseguia antes entrar. E recomendo a todos, façam terapia como eu, como o Adno. Tenham mentores, sigam seus mentores, porque tem que seguir o mentor e seguir o método, né? Então, a gente é de um grupo que o pessoal fala que é o SPM, segue a porra do método. Se seguir a porra do método, tudo vai dar certo. E a gente tem muita gratidão pelos nossos mentores que tanto nos evoluíram como seres humanos. A gente em vendas, como você falou, você foi brilhante quando você falou, a gente precisa ser irritantemente persistente no que é simples. A gente precisa ser irritantemente persistente no que é simples. Prospecta, agenda visita, vai motivado, independente de como está o seu outro lado. Do seu outro lado você tem que cuidar, o teu cliente não tem culpa. Entregue o seu melhor para o seu cliente. Faça over delivery. Entregue mais do que o que você combinou. Entregue mais do que o que você redigiu no contrato para o seu cliente. Transforma a vida dele e permita-se transformar também. Eu costumo dizer que o vendedor sem meta para dezembro de 2023, agora, sem meta para daqui a 3 anos e sem meta para daqui a 10 anos, ele vai ser um vendedor frustrado. Porque se ele não entrega a meta, ele não sonha com o que tem que entregar, ele fica igual um zumbi. Não, então eu tenho metas curtas, médias e longas. Como é que você trabalha isso para você e para transformar a vida dos seus clientes, Adna? Primeiro ponto, observando o que você está falando aí, é que o vendedor, quando ele tem consciência de que existe um método e que ele precisa ser aplicado, a gente começa, inclusive, a selecionar melhor os nossos clientes e entender que cliente não é centro da atenção. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a nossa entrega, ela é serviço. Às vezes eu vou sentar contigo, vou te dizer uma frase e tu vai dizer, mudou minha vida, cara. Às vezes eu vou passar o dia contigo e te entregar o melhor que eu tenho e você vai dizer, não fez sentido. Aí a pergunta é, tu botou em prática? Então, o primeiro ponto que o vendedor precisa enxergar, e o empresário também, é que quando a gente tem domínio de um método e quando a gente se permite, porque não se iludam nos contratando achando que a gente vai fazer o resultado de vocês acontecer, porque é 50-50, inclusive quem me ensinou isso foi terapia. Foi Rebeca Santana, porque eu demorei muito, porque eu queria fazer milagre na cabeça de todo mundo. Eu também. E aí, quando eu entendi que eu vou te entregar essa água aqui, não vai adiantar se você não beber, aí eu saía de cena, que eu dizia, a responsabilidade não é mais minha. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o cliente, ele é importante, mas antes do cliente vem a gente entender um processo para também reconhecer o limite do nosso cliente. E o segundo, extremamente importante que você falou é, o seu problema é seu e eu não tenho nada a ver com isso. Tem muita gente que sai de casa brigadinho e chega no trabalho e desconta. Sim. Só que a gente esquece que quando nós marcamos algo com o cliente deixou inúmeros compromissos para estar ali com a gente. Honre o seu cliente, né? Entende? Então, assim, quando você começa a entender que aquilo que você está entregando, eu lembro que Roberto dizia isso muito pra gente, não era? É. Roberto e Antônio Medeiros, eles Tapa diziam na muito. cara, né? Quando você sobe no palco para entender que o que você está falando precisa fazer sentido para quem está ouvindo e não você é o centro das atenções, você começa a guardar todos os seus sentimentos no bolso. Porque por trás de Adriano tem a família de Adriano, ou seja, quantas obrigações você deixou de fazer para me dar a honra de estar aqui comigo. Então, quando eu começo a entender isso, aí eu paro para ver que o que eu estou sentindo, ele é pequeno e muitas vezes é. Então, são 2 pontos extremamente importantes. O cliente, ele é importante, ele é. Mas ele não pode e não deve ser o centro da atenção. O centro da atenção precisa ser você, estando consciente de um processo do seu emocional e que você precisa fazer a sua melhor entrega e aí o resultado, ele é apenas um resultado. Que a gente nunca
possa esperar por ele, porque ele acontece de forma natural. Quem aqui é vendedor sabe. Tem dias que a gente acorda feliz da vida porque bateu todas as metas. E tem dias que a gente diz, meu Deus, eu não nasci para isso. Porque é muito mais fácil comemorar quando tudo tá dando certo. Claro, claro, e refletir sobre isso, né? Total. Acho que você trouxe um ponto muito importante aqui, e eu costumo falar isso também nos meus treinamentos. Eu vejo muitos profissionais banalizando o momento com o cliente. Roberto fala muito isso, né? Todo momento é uma palestra. Até um aperto de mão e falar seu nome precisa ser impactante, né? Você precisa estar em alta performance. E não é normal a gente também falar com 50 clientes para fechar um negócio. Isso acontece porque a gente não está em alta performance naquele momento, a gente está com a cabeça zoada, e aí a gente tem que abordar 50 clientes para fazer um negócio. Isso não é normal. Se a gente consegue ter uma reunião com o nosso cliente, se a gente consegue fazer uma call com o nosso cliente, um encontro online, esse momento precisa ser o momento, né? O momento now, né? Como a gente aprendeu. Só que as pessoas banalizam esses momentos e aquele cliente possivelmente não vai ter um outro tempo igual para te dar novamente, para você tentar reerguer uma negociação que você teve uma oportunidade, porque tudo é muito corrido. Na nossa vida é corrida, a vida do nosso cliente. O nosso cliente recebe 15, 20 abordagens por dia. Então a gente não pode banalizar. E eu acho que você foi muito feliz em falar isso. A gente precisa honrar o minuto do nosso cliente. Eu já fiz venda, e acho que você também, com o cliente falando, andando no meio da empresa dele, fala aí que eu tenho um negócio para resolver, não é? E aqui a gente tem que fazer. E quando a gente tem ainda uma reunião marcada, a possibilidade de conectar nosso laptop no monitor, cara, precisa ser uma palestra, precisa ser um show. Acontece que na maioria dos vendedores não aproveitam esse momento. Então eles não perguntam quantas pessoas vão estar na reunião. Eles não perguntam se as pessoas que fazem parte do processo decisório vão estar na reunião. A gente não pergunta se vai ter um monitor para conectar, para a gente realmente fazer uma apresentação. Criar ali um momento wow para o nosso cliente. E aí quando eu falo para eles, cara, você marcou uma visita. É a visita. Não importa se você tem 10 visitas no mesmo dia. Aquela tem que ser a visita. E a gente não pode banalizar esses momentos. Concorda comigo? Sim, e assim, uma coisa que Rebeca, que é minha terapeuta, sempre fala, ela faz uma pergunta que para mim foi a virada de chave em tudo que eu faço na minha vida, é você dar conta? Então, se você não dá conta de 10 clientes, tá tudo bem. Marca um de manhã e um à tarde, mas entrega com performance e excelência. É aí onde entra a loucura da comissão, né? Onde existe a preocupação de o vendedor deve ser comissionado ou não, porque é necessário você estar entregue e presente. Agora, só não dá para você correr de um cliente para outro e não estar presente, não entregar, ou muitas vezes é o maior motivo que faz o cliente não comprar, é ele não entender o que você está vendendo, porque muitas vezes nem você entende o que você está vendendo. Então, assim, é óbvio, tá? Mas de que forma eu posso entregar isso para poder ser mais envolvente? Como eu falei desde o momento que a gente começou, eu estou nesse nível, eu posso ser melhor. Então, o que é que eu posso fazer para ser melhor? Eu sei que precisa fazer perguntas, tá? Mas quais as perguntas que eu posso fazer para fazer com que o meu cliente diga, eita, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Para que bata o nível de consciência dele e ele diga, muito obrigado. Sensacional. É isso mesmo. Eu acho que, Adna, o processo de perguntas é uma das etapas mais importantes. E os vendedores e até empreendedores não sabem quais são as perguntas que devem ser feitas e em que momento da entrevista. Eu chamo um encontro com o cliente sempre de uma entrevista de vendas, né? E saber o que perguntar em cada momento, aplicar as técnicas, pergunta aberta, fechada, reformulação, tudo que a gente sabe, que a gente ensina no nosso treinamento, é muito importante. Mas não existe nada mais importante que a sua fome de vencer, de mudar de vida e através disso, transformar a vida dos seus clientes e você está em alta performance naquele momento. A gente precisa honrar o tempo do nosso cliente. E agora eu quero ir para o outro nível, que é o que a gente mais ouve dos nossos clientes, que é a parte do fechamento. E eu quero te fazer uma pergunta, eu tenho a minha resposta, mas eu vou te desafiar, a gente não combinou nada. Você acha mesmo que é no fechamento que os vendedores perdem a venda? Também.
Porque o fechamento é simplesmente você pedir a venda. Uhum. E aí, por exemplo, qual a maior característica que os vendedores pensam que um vendedor precisa ter? É a comunicação. Sim. Só que qualquer característica, quando não bem usada, ela muitas vezes pode ser um tiro no pé. Então, um bom comunicador, ele conversa tanto que ele se perde na hora de pedir a venda. E aí ele vai embora e não tem mais como falar com o cliente, porque é como você disse, nem sempre a gente tem duas chances. Eu não acredito que o fechamento seja o ponto mais importante da venda. Para mim, o ponto mais importante da venda é a prospecção, para eu não ficar escrava daquelas respostas que eu não tenho. Somos dois, Né? Concordamos nesse E ponto. principalmente a abordagem, porque, gente, fazer pergunta não é fácil. A gente vê o cliente, a gente já. E é que nem a Adriana disse, eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir a sua. É bem por aí. A gente sabe o que o cliente está sentindo, a gente sabe absolutamente onde está. Mas se a gente não levar essa consciência para ele não vai agir. Se ele não age, o nosso método ele vai ser apenas um método. Então, assim, são os dois pontos, para mim, mais desafiadores. E o fechamento, quando a gente segue o restante do processo de forma inteligente, consciente e com performance, o fechamento ele é natural, porque muitas vezes você não precisa pedir o cliente te pede. O cliente te leva, né? Como é que eu faço? Uhum. Ele falou isso, está fechado. Sim. Então, o fechamento muitas vezes, ele não acontece porque o vendedor ele tem medo de pedir a venda e aí fica conversando besteira. Mas eu não acredito que ele seja o ponto principal, porque ele é natural quando você segue o restante do processo de forma inteligente. Concordo com você em gênero, número e grau, Adna. É um método. Né? No meu método, o fechamento é a quinta etapa. O problema é que os vendedores, né, eles abordam seus clientes, eles se apresentam rapidamente, falam o que fazem, né, acham que o cliente já tem que ter interesse, então eles não usam lá o método AIDA, né, atenção, interesse, desejo e ação, e já apresentam. Aí o cliente pede qual o preço? Ah, tá bom, então manda para mim uma proposta que eu vou pensar, qualquer coisa, eu te ligo. Eu falo que essa é a frase assim que nenhum aluno nosso merece. Tem que ouvir do nosso cliente. Me manda aí uma proposta, qualquer coisa, eu te ligo. Não, a gente precisa criar o desejo, a gente precisa criar a dependência do cliente em ter o nosso método, em ter o nosso produto, o serviço, seja ele qual for. Você já vendeu outras coisas, eu também, hoje a gente vende treinamentos, Sim. mas a gente já vendeu produto também. E a gente precisa disparar esses 2 Ds, né, no cliente, que é o desejo e dependência de continuar conosco. Nessa fase do fechamento, que é sempre uma polêmica, o que eu mais recebo dos meus alunos, meus clientes, o pessoal da nossa audiência. Pedir o contrato, né, solicitar o fechamento é certo ou desenvolver toda a jornada e esperar que o cliente já te leve para o fechamento? O que é? Eu sei que acontece os dois, né, as duas maneiras, mas o que é o que você mais gosta? O que é o sonho que você busca? Se o cliente não fechou, ele não experimentou o teu produto ou o teu serviço. Então, até aquele ponto ali, tudo é prioridade para ele, menos você. Sim. O segundo ponto é que o cliente não quer nem pensar na possibilidade de gastar. Né? Ele gosta de comprar, mas ele não gosta de ver pessoas vendendo para ele. Então, assim, se você está convicto de que você seguiu um processo, não tem por que você ter medo de pedir. Sim, sim. Porque uma outra característica do vendedor é convicção. Se você fala com convicção, se você dá conta do que você disse que ia dar, você não tem por que ter medo. O problema é que muitos vendedores fecham porque o cliente aperta. Ficou claro que o cliente não entendeu, que ele não conseguiu criar o desejo e envolver, e aí ele recua, ele corre. Porque um vendedor que tem fome, como você falou, ele não vai botar a pastinha dele embaixo do braço sem assinatura, mas é de jeito nenhum. Inclusive dizendo não para desconto. De jeito Né? nenhum. Porque ele vai se posicionar e vender valor. Acho que isso que a gente falou talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente esteja falando aqui hoje. Você precisa passar autoridade para o seu cliente. E o que a Adna trouxe aqui é, você passa autoridade. Se o cliente te pedir desconto, você não precisa dar. E se você passar realmente a autoridade, o cliente não vai te pedir desconto, porque ele vai reconhecer valor no que você está falando. Eu concordo com você. Acho que os clientes que pedem desconto é porque ele não vê valor, falta alguma coisa, ou claro que tem um teste. Quantas vendas a gente já fez sem dar desconto, mesmo o cliente pedindo? Sim. Você entrega valor, você aumenta seu over delivery, você entrega algo a mais, sem precisar mexer no preço. E pós-venda, né? Seguindo aqui, acho que a gente seguiu uma ordem. A gente falou de prospecção, a gente falou de
proposta não se envia, a proposta se apresenta e não tem esse negócio de cliente, me manda um orçamento, qualquer coisa eu te ligo. A gente falou de negociação, falou de fechamento e a gente vai entrar agora em pós-venda. Qual é o teu segredo de pós-venda? Qual é o teu segredo de continuar vendendo para os mesmos clientes? Também vou revelar o meu. O primeiro ponto dentro do meu processo é não só entregar o método, mas acompanhar a aplicação. Então, quando você acompanha a aplicação, aquilo dali já é um pós-venda. Qual a maior característica que um vendedor precisa ter para realizar o pós-venda? A organização. Porque não é fácil, principalmente para vendedor que precisa, por exemplo, eu tenho clientes que têm empresa que tem o vendedor e o responsável pelo pós-venda. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa é uma realidade que não dá para todo mundo. Sim. Então, quando o vendedor ele consegue se conectar, porque também não dá para ficar dando conta de gente que não quer conversa com você. Porque tem aqueles clientes que compram e que nem você falou, você se torna o ídolo dele porque ele diz, cara, deu certo, eu preciso dessa pessoa perto. E tem aquele que não bota em prática e tá tudo bem, não faz sentido, nem Jesus agradou, né? Como minha terapeuta diz. Então, assim, tem aquelas pessoas que não faz sentido, amor ao próximo, não quer ver um próximo. Sim. Então, o pós-venda, ele precisa ter muita consciência, porque é um vínculo pós a venda que não é só você querer fazer, o cliente também precisa querer aceitar. Sim. Então, sim. o primeiro ponto que você precisa é ser organizado e entender, o seu cliente quer continuar com você? Se ele quer, cara, não mede esforço, porque ali é onde está a tua margem do teu cliente tornar o teu vendedor. Sim. Sem dúvida, e é onde você apresenta a tua esteira de produtos ou serviços, você vende mais para o seu cliente, você faz over delivery. Eu costumo criar comunidades, Jade, né? Eu faço a comunidade de cada empresa e de vez em quando eu vou ali e continuo postando algo de valor. Então, dei treinamento numa empresa que tem 30 vendedores. Se for só treinamento, eu ainda continuo entregando. Se for uma consultoria, né, que às vezes eu fico 3 meses ou 6 meses numa empresa, eu também continuo entregando. É a maneira de você realmente poder transformar clientes em fãs. E o cliente te dá esse feedback, o cliente percebe quando você faz over delivery. Ele fala, cara, tu tá me entregando mais do que o que você combinou. E é tão gostoso essa parte, né? É sempre importante ter uma carta na manga, né? Até por questão de proteção também, porque pode acontecer qualquer eventual que não está no programado, mas aí você combinando com o cliente, tendo uma carta na manga, ele vai ter esse sentimento de que você foi honesto, ele vai ter esse sentimento de que de fato você entregou a mais. Isso é sensacional. Fala um pouquinho dos seus treinamentos, né, que eu vou divulgar para o meu time também, porque isso é muito gostoso quando a gente chega a um nível, né, da nossa profissão que a gente pode compartilhar, que a gente pode... faz treinamento comigo, faz com a Adna também, né? Vai ter uma entrega diferente, né, com pensamentos similares. Se eu te chamei é porque a gente pensa parecido, e a gente não combinou nada, é só de acompanhar um ao outro. Então me fala um pouquinho da sua esteira de serviços, quais são os treinamentos que você dá treinamento para vendas, para liderança, me fala um pouquinho desses treinamentos. Hoje o meu foco principal é vendas, são para vendedores e como eu falei, essa semana eu vou estar lançando para gestores. Agora, meu foco, mesmo sendo vendas para vendedores, foi sempre, Adriano quer me contratar para treinar a equipe dele, Adriano tem que vir primeiro. Porque onde é que está o segredo? Adriano, gestor, ou seja, quem nos contrata só consegue cobrar, delegar, se ele entender o que é que está sendo aplicado. E aí, se eu levo os vendedores sem levar os responsáveis, o próprio responsável fica perdido porque ele não sabe o que aconteceu. Pode até boicotar, né, depois. Pode. Então, assim, esse método, o gestor, ele participa para acompanhar e delegar. Ele não é treinado para treinar, ele é treinado para conseguir entender. O caminho é esse, eu consigo cobrar por esse caminho. Perfeito. E aí, essa semana eu vou estar lançando como é que o gestor se comporta. Como é que ele treina, como é que ele comissiona, como é que ele bonifica, como é que ele recruta. É onde vai entrar, é onde eu vou desenvolver o processo para o gestor. Para ele entender quais as atividades que ele precisa botar em prática para que o vendedor dele tenha resultado. E aí, dependendo da demanda, por isso, antes do treinamento, eu sempre converso, ninguém passa pelo meu processo sem eu bater um papo antes. É um preço alto, porque a gente poderia estar
anos-luzes, mas o nosso jogo não é só resultado, o nosso jogo é, de fato, acompanhar e fazer com que o vendedor ele se torne independente do nosso acompanhamento, ele diga, pode-se embora, porque daqui para frente eu dou conta. Então, eu também tenho sempre essa conversa para entender, quem está conversando comigo é só uma consciência, é só potencializar, ou eu preciso desenvolver? Porque como nós damos valor além do resultado, à independência, é necessário ter consciência, porque cada pessoa está em um nível e nem todas eu consigo fazer a mesma entrega. Esse é um sonho que a gente tem, né? Se a gente conseguisse transformar todo mundo. E eu vivi essa crise durante um tempo, vivi mesmo, porque eu via na mesma equipe pessoas totalmente transformadas, totalmente, entregando resultados extraordinários, e via as outras pessoas reclamando que tinha treinamento, né? Reclamando da falta de apoio, e a culpa é da empresa, a culpa é do preço, a culpa é do mercado, com aqueles vícios que vêm, né, de décadas e décadas. Eu acho que o que a gente está podendo passar para a nossa audiência aqui, primeiro, qualificação sempre, né? Você também, né, é aluna em treinamentos, Sim. eu também sou. E como isso permite a gente fazer uma entrega ainda maior. Quando a gente vai para um treinamento, que a gente aprende algo, fala, cara, que sacada maneira, vou botar isso aqui no meu treinamento. Você está sempre com pessoas extraordinárias, eu também, e é muito bom, porque quando eu saio de um treinamento, eu falo, cara, isso aqui vai entrar aqui nesse meu treinamento, nesse outro. É muito legal quando a gente compartilha tudo que a gente aprende. Eu costumo falar e visualizar isso, e eu estou falando de Rio de Janeiro e São Paulo, 2 grandes centros. Às vezes eu pergunto para o vendedor, qual foi o teu último treinamento de vendas? Grandes empresas, tá? Eu ouço 6 anos. Há 6 anos. Tá, mas esse treinamento foi você que buscou ou foi a empresa que te deu? Ah, não, foi a empresa que me deu. Então, acho que eu e a Adna aqui somos exemplos, né? Busquem treinamentos. Sigam pessoas. Hoje tem tanta gente bacana compartilhando conhecimento. Às vezes, eu vejo alguns podcasts de caras que me transformaram, que em 1 minuto ele fala um negócio ali. Eu fui transformado na minha vida pelo Roberto Chiniachik numa palestra de 1 hora, em 1994, chamada Revolução dos Campeões. Eu ali saí de um vendedor comum para um vendedor campeão. Em 1994, no meu primeiro ano de Xerox do Brasil, primeiro, segundo ano de Xerox, eu deixei de ser um vendedor comum para figurar entre os melhores, ganhar prêmio em cima de prêmio, enfim. Mas a gente sabe que às vezes tem algumas pessoas que dependem de uma recorrência maior de ensinamentos. A gente perde tanto tempo vendo tanta besteira nas redes sociais, e se a gente dedicar 30% desse tempo que a gente perde em busca de conhecimento, vocês vão ver que vendas liberta, vocês vão ver que vendas pode mudar a vida de vocês, vocês vão ver que vendas muda a vida dos nossos clientes. O que a gente faz na vida dos nossos clientes, a gente precisa ter pertencimento a isso. A gente precisa se orgulhar disso, né? E com isso a gente transformar a nossa vida também. O cliente é o meio, a comissão é o meio, a prospecção é o caminho, o fechamento é o caminho. Mas o que eu quero para a minha vida? E vendas é o único caminho que você faz isso. Ou aposta. Aí você prefere. Quer fazer aposta, faz aposta. Né? Ou você vai para vendas que liberta. E uma outra coisa, Adna, que a gente faz isso com muito propósito e que a gente precisa deixar isso nesse podcast, com patrocínio aqui da Body Food, os meus amigos Pedro e Ana. Vendas salva vidas, liberta vidas, é o caminho mais fácil de você escalar grana, é o caminho mais fácil de você, é o caminho mais fácil não, mais de meritocracia, de mudar a vida das pessoas, não é isso? E é interessante isso que você fala, porque às vezes a gente entra numa empresa, olha para aquele vendedor e diz assim, tu não está conseguindo dar conta com toda a estrutura que tu tem, que não equivale a 1/3 do investimento que você precisaria ter se você fosse dono do seu negócio. Imagine você sendo dono do seu próprio negócio. Então, assim, você está dentro de uma empresa, é o momento de você estagiar, é o momento de você passar pelas áreas, sair de lá e dizer, agora eu estou pronto. Agora, enquanto você tiver essa cabecinha de eu estou enriquecendo o dono, que o dono merece mesmo. Agora, quem não merece é um vendedor que tem essa cabeça e não está aproveitando a oportunidade de poder errar. Sim.
né? Porque se a gente for O esperar... dinheiro do dono, né? Isso, porque se a gente for esperar chegar no nosso colo... E é engraçado, Adriano, falar isso, porque os vendedores que menos dão resultado dentro do treinamento são os que o chefe investe. É. Aqueles que tiram do bolso pelo menos um terço, eles dão bem mais valor. Pertencimento, né? Eles Muito passam a ter mais. pertencimento. Eu concordo com você. Então, às vezes, a sua cabeça é muito fácil você responsabilizar o outro, você botar a culpa no outro, só que você esquece que você tem o que você merece. Se você está tendo o que você quis, é porque você mereceu. Se você está tendo o que você não quis, é porque você mereceu também. Não tenha dúvida disso. Como eu falei, a gente dá treinamento, né, para várias pessoas. E às vezes numa empresa, você vê com a mesma estrutura, com a mesma tabela de preço, com o mesmo estoque, no mesmo mercado, o cara que está do teu lado está vendendo 1 milhão e você está vendendo 100 mil. Por que o cara está vendendo? Pergunta para ele. Porque quando eu entrei na Xerox, olha só o que aconteceu comigo quando eu entrei na Xerox, Adna. Eu tinha um Voyagezinho, sei lá, com 8 anos de uso, 9 anos de uso. Quando eu tive a primeira promoção na Xerox, eu trabalhava na Baixada Fluminense, fui promovido, tive que ir para o centro do Rio, que era no prédio da Xerox. Eu trabalhava no escritório avançado. Quando eu entrei a primeira vez na garagem, eu vi BMW conversível, eu vi Ômega na época, né, Monza, aqueles carros. Eu falei, meu Deus, cara, esses carros devem ser dos diretores. E não eram. Esses carros eram dos vendedores. E eu, humildemente, quando eu passei a conhecer e ver os caras sempre saindo na foto, eram 1.500 vendedores no Brasil, que os 10 primeiros, você batia a meta de um mês, 4 dias em Maceió. Você batia a meta do mês, 4 dias em Foz do Iguaçu. Tinha a meta do mês, 4 dias em Buenos Aires. Era assim. E o anual era Barcelona, era tudo na babesca os prêmios. Eu cheguei do lado dos caras, porra, que eu respeitava, falei, cara, o que tu faz? Olha o nível. Ele falava assim pra mim, vai 4 horas na Marina da Glória, que eu vou estar fazendo um churrasco na minha lancha, vai lá que eu vou te ensinar. Eu falei, cara, o cara tem uma BMW Z3, que mundo é esse? Que eu não conhecia esse mundo. Gente, o que esses caras fazem? São humanos, vivem entre nós? E eu fui perguntar, cara, como é que tu faz? E eu tive boas pessoas para me ensinar. Para comprar, cara, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Eu vou assim. Pô, eu tinha 21 anos. Sim. Né? Eu já trabalhava como vendedor desde 14, vendendo panela de porta em porta. Depois eu fui para o mercado imobiliário. Mas eu entrei numa empresa gigante. Foi a primeira vez que eu vi alguém com gel no cabelo, prendedor de gravata para não voar no vento. Eu não conhecia esse mundo. Perfeito. E como eu aprendi com esses caras? Então também as pessoas precisam, você concorda comigo que falta também um pouco da humildade que a gente tem de perguntar, meu guru, Isso. qual é o caminho? E querer aprender também? É muito mais fácil a gente dizer que para o outro é mais fácil, né? Só que a gente não para pensar que as pessoas que chegaram a um determinado nível, elas não têm medo de ajudar. Por que não tem? Porque não é sobre técnica, não é sobre, é sobre valor. São pessoas que constroem um valor tão sólido que não tem medo de ajudar o outro. Que entende que quanto mais a gente ajuda as outras pessoas, mais a gente cresce. Porque para eu ensinar, eu preciso aprender mais. Para eu ensinar, eu também estou aprendendo mais. Só que muitas vezes, você pode ver, por isso que eu falo, a pobreza, né? Aí onde está a mentalidade pobre. É o seu jeito de olhar e dizer, porque para ele é mais fácil. Tu testou? Tu se permitiu? Tu tem realmente autonomia para dizer que para ele é mais fácil? Só que é muito mais fácil a gente se botar na posição de coitado do que de responsável. Já não estamos mais no mundo do vitimismo, né? Já está no vitimismo, faz terapia, né? Se movimenta, sai do vitimismo e vão para decidir. Você é um grande exemplo disso, você faz suas coisas da sua maneira, do seu jeito e, empodera tantas mulheres com as coisas que você posta sem ser de vendas. E isso tem muito da mente, né? Sim. Tem muito tempo quando você define o que você quer para sua vida. Quando você define, cara, eu tive tudo para ser a coitada, né? Eu tive tudo para ser a vítima, mas eu não quero isso, eu não me permito isso. E vendas tem muito isso da mente também. E você falou uma coisa muito interessante, porque tem muitas pessoas, inclusive de líderes, eu não vou ensinar tudo que eu sei, porque senão fulano toma... A gente ouve isso, né? Eu vi isso acontecer em empresas, né? Pobres coitados, né? Dessas pessoas. E quando a gente acessa Caio Carneiro, Roberto Chiniachique, Camila Farani, Caíto Maia, Polinário, que a gente tem a oportunidade de conversar com esses caras, a quantidade de entrega que eles nos dão, né? Eles não trabalham mais por dinheiro, eles trabalham para ajudar as outras pessoas. E a gente precisa
ensinar. O Roberto falou uma coisa para mim, porque eu vinha de 28 anos de indústria, uma coisa que eu sabia muito, que era aluguel e venda de impressoras e copiadoras. 10 anos de Xerox, 18 anos na minha outra empresa. Então, 28 anos fazendo isso. E aí decidi virar consultor, mentor, palestrante, treinador. Me preparei 5 anos para isso e talvez a partir de 2018 eu acelerei muito esse processo. Entre 18 e 20 eu acelerei muito esse processo. E aí chegou uma hora que eu falei assim, não, mas eu preciso estudar mais, eu preciso estudar mais. Acho que vai também uma dica, quando você está estudando muito também, né? E não tendo a decisão de colocar em prática. Roberto virou para mim e falou assim, Adriano, o pouco que você sabe é muito para alguém. Vai, transforma e continua estudando. Não fique estudando a tua vida toda e não bota em prática. Vai e bota em prática. O pouco que tu sabe é muito para alguém. Então, para quem está mudando de carreira também, acho que é um belo exemplo. Ah, eu não estou preparado. Né? Eu vim de 15 anos, porque eu vivi isso, e estou compartilhando o que eu vivi. Quando o meu mentor virou para mim e falou assim, vai, transforma, e continua estudando. Tem uma história que fala que determinada vez eu decidi ser pilota de avião. Estudei, assisti vídeo, vi outros pilotos pilotando, e aí meu primeiro voo é amanhã. Quem vai comigo? Provavelmente ninguém. Porque muitas vezes não é o estudo, é a prática, e por isso que tem pessoas que mal assinam nome e constroem grandes impérios. É a habilidade de se relacionar com pessoas, de entender que não precisa ser bom em tudo, mas que se souber se relacionar, vão ter pessoas que vai fazer aquilo que você não é bom. E o principal, se permitir a praticar. Porque esse medo aí de que o outro vai tomar, de que o outro... Você pode passar o ouro. O outro não tem a vivência que você teve, o seu jeito de entregar, ele é seu, e tem pessoas que vão amar e tem pessoas que não vão amar. Então, o mercado, ele tem uma base para quem vai gostar do teu método, quem vai se adaptar e para quem não vai. Então, tem espaço para todo mundo. Quanto mais a gente multiplicar, mais a gente vai ter pessoas preparadas e mais a gente vai viver no mercado muito mais tranquilo, porque é absurda a quantidade de clientes que reclamam de uma demanda altíssima de pessoas despreparadas que trabalham com má vontade, que não sabem se relacionar, que simplesmente não faz o básico. Então, quanto mais pessoas a gente tiver preparado, melhor, maior prazer vai dar em a gente estar nos lugares, no ambiente e nas empresas, e automaticamente elevar o resultado de todo mundo. Porque se eleva o meu como treinadora, eleva também do empresário, automaticamente do funcionário, da equipe. Então, não tem por que ter medo, porque o teu jeito é teu jeito e sempre vai ter alguém que vai gostar do teu jeito, da mesma forma que vão ter pessoas que não vão gostar e tá tudo bem. Perfeito. A gente também tem que viver isso de uma forma muito tranquila, né? Vai ter gente que vai falar, mas isso eu já sei, né? Então, beleza, tranquilo, tá de boa, né? E como a gente já se cobrou, a gente hoje está muito de boa com isso. Eu queria trazer um outro negócio aqui. A gente já falou muito sobre todo o processo de vendas, mas a gente também começou a falar de terapia, de mente. Eu queria te perguntar o seguinte, o que você faz na sua vida, né, para estar sempre em alta performance? O que você faz para cuidar da tua mente? E como você considera esse processo importante? E depois eu vou falar também o que eu faço. Tá. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma sessão de terapia, na verdade, eu já tinha feito outras, mas nada que me levasse a estar consciente e agir. Porque, infelizmente, no mercado existem também muitos profissionais irresponsáveis que acabam fazendo a gente criar um preconceito de algo por uma experiência mal vivida. E aí eu fui na minha terapeuta, que até hoje é minha terapeuta, e ela falou assim para mim, você está com disfunção de imagem, porque o meu desejo era fazer uma cirurgia, porque eu me sentia muito gorda. E aí ela dizia, e aí ela falou assim para mim, faz corrida. Eu acho que viagem, ela é maluca. Mas como eu sempre fui muito obediente, eu nunca fui de questionar, eu olho para você, se eu confio em você, você me disser, Adna, faça, eu vou, experimento e faço. Nem que seja para voltar e dizer, ó, tem nada a ver. Mas você segue o método. Eu faço. E aí eu fui, comecei a fazer corrida e me descobri dentro do esporte. Então, assim, o primeiro ponto foi a terapia, uma terapeuta que eu confio de olho fechado, se ela disser para mim, 1 mais 1 é 2, ok, se ela me disser, porque tudo também tem muito a ver com a conexão, ela fala, eu me permito, então é uma troca. Também tem isso. O resultado é uma troca. A entrega é mútua e full time, né? E o segundo ponto é o esporte. Ninguém consegue ser atleta por muito tempo se não estiver a fim de performar com excelência. Porque a minha cidade é super quente.
Então tem gente que fala assim, como é que você acorda cedo? Por que você acorda cedo? Porque eu tenho pavor de sol. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Porque tem gente que acorda 9, 10 horas da manhã e entrega com excelência seu trabalho até madrugada. Eu não sou da madrugada, eu sou do dia porque eu tenho pavor a sol. Então eu não acordo 4h30 da manhã porque eu acho lindo, não. É porque eu tenho pavor de correr no sol. Então tem a adaptação, você entender o que é que você dá conta e você ir atrás do processo, porque a gente costuma dizer que criança mimada faz o que precisa e adulto responsável faz o que tem que ser. Aliás, criança mimada faz o que quer e adulto responsável faz o que precisa, né? O segundo ponto é disciplina. Porque quando o treinador ele marca com você, o horário que ele tem para você é aquele. Ele não tem outro horário. E aí você começa a entender que você precisa cumprir horário, que você precisa respeitar o processo do seu corpo e que se você não seguir uma linha de performance que é dormir bem, a alimentação, você não vai conseguir performar da forma que você gostaria e chegar lá na linha de chegada, entende? Então, o primeiro ponto para mim... Você vai sair, mas não vai chegar. Vou sair, mas não vou chegar, porque o corpo, a conta ela não fecha. Se você não se alimentar bem, não fecha. Verdade. É necessário seguir o processo. E outra, uma coisa que você falou aí, eu já vivi isso, por isso eu entendo. Só que para você entender, você buscou ajuda. Sim. Porque tem saída para tudo. Tem saída para você conseguir gerenciar seu emocional, tem saída para tudo. Então, o primeiro ponto é, quando você está consciente do que você precisa, você busca a ajuda de profissionais que vão te mostrar o caminho. E aí, vai doer, Adna. O sentimento a gente não tem como anular. Mas a gente começa a gerenciar e usufruir o que o resultado traz de todo aquele processo que foi feito. Perfeito. Então, é você começar, a corrida, ela me traz muito a realidade da minha vida profissional e pessoal. Primeiro porque a corrida, ela me ajudou a transformar a solidão em solitude. Então, por exemplo, uma sexta-feira que eu saía, eu voltava mais vazia do que eu tinha saído. Isso é incrível. E aí, hoje, na corrida, eu digo, eu vou nada, eu tenho que acordar cedo. Então, eu comecei a entender como lidar com os meus sentimentos, como ser menos carente, ou seja, trocar a solidão pela solitude. E aí foi um processo que conseguiu, a cada corrida, quantos clientes nos dizem não? Sim. Quantas vezes a nossa cabeça diz na nossa corrida que a gente não vai conseguir? Que é para parar, né? Que é para parar, porque vem a dor, ou seja, vem o não do cliente. Dói? Dói, mas eu não vou desistir. Não é porque aquele cliente me disse não que não existem outras possibilidades de sim. Então, a corrida, ela me traz muito o que a minha realidade me exige. Sim. E aí eu vou, do mesmo jeito que o corpo ele precisa ser fortalecido, a mentalidade ela também precisa. Então, eu fortaleço ela na terapia quando eu tenho consciência de todas as minhas dores, que muitas vezes ela vem lá da infância. E aí o nosso inconsciente, para nos proteger, ele começa a nos fazer esquecer. Então, na terapia, a gente começa a entender que uma ferida mal cicatrizada, ela pode... Na infância, isso, traz para sua vida adulta, com certeza. Traz para sua vida adulta. Então, a terapia, ela vem para me trazer uma consciência. Quais os processos? No meu caso, é corrida. Você pode escolher qualquer outro. O que mais tem hoje é modalidade, né, Léo? O que mais tem hoje é modalidade. Então, assim, você tem uma empresa como a Body Food, que te traz a possibilidade. Eu não gosto de me alimentar bem, eu não gosto de me alimentar saudável. Mas quando você tem alguém ali para te apoiar, para fazer com que o teu paladar se adapte àquela alimentação, para fazer com que a comida esteja prontinha na sua mesa e você não precisar sofrer com o processo de fazer, por que não? Então, é uma coisa que você falou que eu até queria falar e acabei me passando, independente do nível que você está, independente da dor que você sinta hoje, quando você consegue ter consciência através da terapia, você começa a ajudar a buscar processos e pessoas, e empresas e profissionais que vão te ajudar Sim. a desenvolver até aliviar a dor, porque a dor ela não passa, mas quando você tem consciência, você consegue gerenciar. Você consegue botar lá numa gavetinha, né? Perfeito. E você falou com muita propriedade. Muitas das nossas crenças, elas são criadas realmente. São 3 fases, né? É incrível, mas uma delas vai da gestação aos 6 meses, a outra dos 6 meses aos 2 anos e meio, e de 2 anos e meio aos 7 anos. Você que tem filho pequeno, fica bem atento, tá? A isso. Então, até 7 anos, você cria a personalidade dele na fase... Então, aquela criança, aquele adulto que... tudo para a Adna dar certo, a Adna tem um monte de aluno, eu não tenho nenhum. Isso tudo vai lá, né? Tá na caixinha desde os meus 7 anos de idade. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Adna, eu pratiquei esporte, fui jogador de basquete de 12 anos de idade a 23, mais ou menos. Eu acho que o esporte me tornou muito competitivo. Muito. Primeiro que eu adoro o ranking.
Eu adoro. Eu faço parte de um grupo de networking profissional que tem ranking, que a maioria das pessoas fala, eu odeio esse negócio, eu não, bom, expõe a gente. Eu adoro, e se eu não tiver ali entre os primeiros, eu fico louco. Então o esporte me trouxe esse legado de vitória, de Ambição. competitividade, de ambição. Eu acho que foi o legado que o esporte me deu. Eu sou um eterno inconformado. Perfeito. Eu sou inconformado, eu quero sempre mais. E de forma sadia. O outro hobby que eu tenho mais 2 hobbies. O outro hobby que eu tenho é andar de moto. Quando eu tô numa estrada, Adna, que eu posso ali dentro do capacete conversar comigo, né? A coisa de 2 anos atrás eu fiz uma viagem pela América do Sul. E aí, nessa viagem pela América do Sul, eu comecei a refletir assim, cara, eu quero agora um novo momento. E eu voltei com tudo muito estruturado. Fiz uma viagem de 30, foi a primeira vez na minha vida que eu fiz isso. Eu fiquei 30 dias em cima de uma moto, passando por 4 países. E quando eu voltei, eu estava com tudo muito pronto para o next level. Então, com tudo, foi assim uma viagem, o capacete foi meu sócio. O capacete foi meu mentor. As paisagens, o visual, as paradas, os banhos de cachoeira, os perrengues que eu passei, que eu viajei sozinho. Sim. Eu tenho um grupo de motos, mas essa eu fiz sozinho. E foi assim, foi libertador. E o outro é o momento de como que eu consigo impactar muitas pessoas ao mesmo tempo, que é a minha banda de rock. A banda de rock, quando você está naquela troca com o público, aquilo me traz uma satisfação tão grande, de saber que ali eu tô naquele momento de 1h15, 1h20 de entrega, de troca, da gente cantar um clássico, a galera responder e levantar o celular com a luz. Esses são os 3 momentos assim que são muito mágicos e que eu aconselho a todo mundo. Eu não digo só vendedor, não. Todo mundo tem que ter uma válvula de escape, todo mundo tem que se orgulhar de fazer alguma coisa fora da sua rotina de família. Se puder fazer com família, melhor ainda. Total. Perfeito. Mas fora da sua rotina de família e de trabalho, porque a gente precisa oxigenar nossa mente. E durante algum tempo eu não tinha isso. E a gente adoece quando a gente não tem isso. Eu voltei, eu fazia, parei, quando eu voltei, nossas coisas na minha vida, subiram e mudaram completamente. E cuidar da mente é muito bom, né? Exatamente, porque isso se chama recurso terapêutico. A terapia, ela não é um recurso terapêutico. A terapia, ela é uma clareza para você entender o que você gosta, você se encontrar. E aí, quando você se encontra, às vezes está num cafezinho com chocolate no pôr do sol. Mas é o seu momento. É verdade, verdade. Para a gente terminar, a gente está chegando aqui já em 1 hora de bate-papo. Eu quero que você passe seu telefone, quero que você passe suas redes sociais, quero que você faça um fechamento, né, do que significa vendas, terapia na sua vida. Também vou fazer isso, mas divulga seu trabalho também para o pessoal. E a gente quero já de antemão agradecer a Body Food, Pedro e Ana, por esse espaço maravilhoso que eles têm aqui, né? Falei Léo, é Pedro. Mas Léo, você voou ontem com o Léo. Foi com Acho o que Léo. Aí é isso. acho que não cumpri a missão, aí tô aqui com o Léo na cabeça. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer, muito obrigada por me dar essa possibilidade. Eu acredito que a gente só faz isso com quem de fato a gente admira e confia. Eu quero que você acredite que isso é recíproco, porque eu também aceitar. Eu acredito que quando a gente chega no nível de evolução e para evoluir existe o desgaste, a gente se torna adulto e entende que o tempo ele é mais importante na nossa vida, porque ele é algo que realmente não dá para voltar atrás. Então, assim, eu quero agradecer por essa troca aqui. Quando a gente troca, a gente ouve o outro, aprende e muitas vezes valida. Quando a gente ouve o outro, a gente diz, poxa, o caminho é esse mesmo, eu posso acelerar a minha moto porque é esse o caminho, eu não estou errada, é por aqui mesmo que eu preciso e posso ir. Hoje eu atuo principalmente na minha região, eu acredito, isso quem me ensinou foi um ex-gestor também, que ele dizia assim, a gente só consegue ampliar o nosso negócio quando a gente está fazendo bem onde a gente está. Então eu acredito que meu legado em Petrolina, ele está sendo construído e tem um caminho ainda para ser percorrido, porque existem pessoas que a gente precisa ainda quebrar, desmanchar alguns paradigmas e preconceitos, mas se a gente está aqui para isso mesmo, a gente dá conta. O meu Instagram, para quem quiser me seguir nas redes sociais, é adnademudo.andrade_. Lá vocês têm acesso a site, resultado. E eu sou quase uma blogueirinha. Eu posto um pouquinho do meu dia todos os dias, porque eu acredito que, da mesma forma que existem pessoas que nos inspiram quando posta, a minha intenção também é fazer você que está parado aí, pensando se faz ou não faz, agir.
Porque independente de você acreditar que venda é uma possibilidade de você crescer dentro do seu profissional ou não, eu acredito que a gente veio aqui nessa terra para evoluir como pessoas e ajudar também as outras pessoas que estão ao nosso redor a serem melhores. Então, mais uma vez, muito obrigada, Adriano. Obrigado você pelo seu tempo. Você está aqui na sua missão Rio de Janeiro, viajando, passeando, né, turistando, mas também maratonou, correu 20 quilômetros num dia, 10 quilômetros no outro, e quase saltou de avião, né, de paraquedas, por alguma coisa do tempo, mas você já disse que vai voltar para cumprir essa missão. Adna, sou seu fã. Eu acho um barato para vocês que vão acompanhar a Adna agora. A Adna, ela posta os treinamentos dela e aposta com entrega, não tem nada superficial. Ela posta ela em casa, ela posta correndo, presa no elevador, comendo, dentro do carro, no engarrafamento. Eu acho um barato, sou seu fãzaço. Você sabe muito de vendas e por isso você está aqui, por isso eu te chamei. Obrigado pelo seu tempo. Aprendi muito aqui com você. Obrigado ao Pedro e Ana da Body Food. Sigam a Body Food porque comida saudável sem perder o paladar. E assim, o meu fechamento aqui é para que todos acreditem nos seus sonhos. O que eu quero é fazer realmente com que as pessoas se orgulhem de ser vendedor. Não quero deixar como legado que vendas continua sendo aquela profissão estigmatizada. Arruma um emprego para o meu filho, se não tiver nada, bota ele como vendedor. Eu acho que falta um pouco também da nossa galera de vendas, começar a bater no peito e se orgulhar, porque vendas transforma vidas, vendas melhora a vida dos clientes, vendas fez tudo que fez na minha vida, eu sou muito grato a ser vendedor, então orgulhem-se. Amem vendas, gente, amem vendas, porque vendas é onde você vai acelerar rápido e sigam as pessoas corretas. Cuidado, porque tem muito empreendedor de Instagram, tem muito vendedor showman, né, de redes sociais. E a Adna, quando a gente trocou o WhatsApp para rolar esse nosso bate-papo de hoje, falou assim, cara, tem cheiro de rua. Então, sigam as pessoas que têm cheiro de rua, que pegam chuva e sol, gastam sola de sapato, têm história e que também recebem não. E que fazem desse não uma nova oportunidade para o sim. Legal? Obrigado, Adna. Fica com Deus e leva para Petrolina meu abraço também. Tá bom? Combinado, pode deixar. Valeu, galera. Valeu, Body Food.